Perfeito, então agora a gente já colocou aqui o nosso cartão para mostrar aqui o total de vendas, já colocamos o faturamento por mês e agora vamos pensar em que mais a gente pode apresentar em termos de resultado. E aí se você olhar aqui a nossa tabela, vamos voltar aqui na nossa guia dados, a gente vai conseguir ver quais informações a gente tem. Então eu tenho lá qual é o produto que foi vendido, quantidade vendida a gente já usou, tem aqui o nome completo do cliente e tem uma informação super importante também que é qual foi a loja daquela venda. Então, se eu quiser fazer uma análise global da empresa, em todas as sedes, na sede de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de São Paulo, o que eu posso querer mostrar, o que eu posso querer apresentar é uma análise com o total de vendas por loja, ou o total de faturamento por loja. Então, vamos lá, como que eu vou fazer isso? Eu vou voltar aqui na minha guia relatório, e aí, na hora de você apresentar os dados, você tem que saber qual é o melhor gráfico, você tem que saber qual é a melhor forma de apresentar as informações. E vamos lá, vou te passar algumas dicas. Primeira dica que eu tinha te passado lá atrás é, sempre que você for fazer um gráfico temporal, tenta fazer um gráfico na horizontal, ou seja, pegar um gráfico de colunas que ele vai ficar deitado, ou então um gráfico, por exemplo, de linha que ele vai ficar deitado, ou um gráfico de área. Para mostrar temporal, você não vai pegar gráfico de pizza, não vai pegar gráfico de barras, que não faz muito sentido. Mas, nesse caso, o que a gente quer apresentar? Eu quero apresentar o total de vendas por loja. E aí, se você tiver poucas informações, por exemplo, sei lá, eu tenho 7 lojas, 6 lojas ali, alguma coisa mais ou menos nesse sentido, uma forma legal de você apresentar, por exemplo, é um gráfico de pizza ou um gráfico de rosca, que é como se fosse um gráfico de pizza. E aí, por que a ideia é a gente fazer isso? Porque com um gráfico de pizza, por exemplo, você consegue ter uma boa noção de qual que é a proporção que cada loja ocupa da empresa. Então, por exemplo, se São Paulo ocupar metade das vendas da empresa, você vai ver ali metade da fatia da pizza com a loja de São Paulo. É uma forma muito boa de você conseguir apresentar de forma visual e intuitiva seus gráficos e relatórios, que é o nosso objetivo. Tranquilo? Então vamos lá, como que eu faço agora? Vou clicar aqui, por exemplo, no gráfico de rosca, pode ser gráfico de rosca, gráfico de pizza, vai ser a mesma coisa. A rosca é como se fosse a borda da pizza ali, tranquilo? Tem gente que prefere a borda da pizza. Então vou clicar aqui no gráfico de rosca e vou puxar ele aqui um pouquinho para o lado. E o gráfico de rosca ele vai ficar mais ou menos um pouquinho mais vertical para ele ficar e caber todas as informações, tudo bem? Então vamos lá. Aqui o que eu vou fazer? São duas informações que eu preciso colocar dentro do meu gráfico de rosca. Se eu quero mostrar o total de vendas por loja, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é, vou ter que preencher os valores e eu vou ter que preencher as legendas, que são os dados que eu vou querer colocar. Então, valores, eu vou colocar o total de vendas e na legenda eu vou colocar as lojas, tudo bem? Então puxa aqui, ó, quantidade vendida para dentro dos valores, puxei. E aqui do lado você vai puxar aqui. Repara o seguinte, quando você coloca a quantidade vendida dentro do gráfico e não coloca mais nada, se você passar o mouse aqui, ó, repara que ele só colocou uma bolinha, só colocou um círculozinho. Se você passar o mouse, tá lá, 30 mil vendas. Lembra que 30 mil vendas foi o total que a gente teve aqui, tudo bem? Então, por enquanto, ele só mostrou o total de vendas da empresa toda. Mas como eu quero por loja, eu vou puxar aqui, ó, justamente a informação coluna loja e puxar aqui para a legenda. E agora sim, ó, o que ele vai fazer? Quando eu puxo loja para dentro do gráfico, ele vai me mostrar quais foram as vendas, qual é a proporção de vendas de São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador e assim por diante. Então, ó, passando o mouse aqui em São Paulo, tá lá, São Paulo vendeu 6 mil produtos, que foi 22% do total. Rio de Janeiro vendeu 4.300 produtos, que foi 14% do total, depois Fortaleza, depois Salvador e assim por diante, beleza? Agora, vamos dar uma leve formatada nesse cara, só para ficar um pouquinho melhor. E aí um detalhe legal aqui no Power BI que a gente consegue fazer é o seguinte, lembra que esse gráfico de área, que é o gráfico de faturamento por mês, a gente já conseguiu formatar ele bonitinho. Então, eu já coloquei o título com a letra legal, já coloquei uma borda nele, já coloquei tudo certinho. Então, para eu não ter o retrabalho de formatar esse gráfico de pizza do zero, eu posso copiar a formatação desse gráfico aqui em cima, que já está pronta, e colar essa formatação pronta nesse gráfico aqui embaixo. Como que eu faço isso? Clica no gráfico que está bonitinho, e lá na página inicial, quem já conhece um pouco de Excel ou de Word, deve lembrar desse famoso pincel de formatação, que é meio que roubar a formatação de algum lugar e copiar para outro. Tudo bem? Então, ó, cliquei no gráfico bonitinho, cliquei no pincel de formatação, vou vir aqui na opção do nosso gráfico de pizza, nosso gráfico de rosca, e olha que legal, automaticamente ele já vai roubar as formatações. Então ele colocou já o título bonitinho com o fundo preto, já colocou a borda, tá bem legal. Agora, obviamente, o que falta é a gente melhorar isso aqui um pouquinho. Então eu quero aumentar aqui o texto das lojas,
eu quero colocar mais informação. Então, tudo isso a gente vai mexer agora. Vamos lá. Pensa aqui comigo. Tudo que você vai fazer vai ser para melhorar a visualização na sua empresa, na empresa onde você vai começar a trabalhar. Então, aqui, eu consigo ver mais ou menos a proporção de cada loja. Quanto que São Paulo vende, quanto que Rio de Janeiro representa, quanto que Fortaleza representa. Mas o legal é você conseguir não só colocar a loja, mas também colocar o número, tudo bem? Então, do lado de São Paulo vai ter lá 6 mil vendas. Do lado do Rio vai ter lá 4 mil vendas. Então, como que a gente faz isso? Clica aqui no nosso gráfico, vem aqui na opção de formato e aqui embaixo a gente vai procurar pelas opções. Então, lembra, sempre que eu quiser colocar o número aqui do lado, ou sempre que eu quiser mexer no que ele está exibindo, vai ser o rótulo de dados. Então, vem aqui ó, na opção rótulo de dados, vai ser aqui no caso esse rótulo até de detalhes, beleza? E aí, o primeiro detalhe é o seguinte, repara aqui, quais são os detalhes que ele está mostrando em cada fatia dessa pizza? Os detalhes que ele está mostrando é só o nome da loja, tudo bem? Então, tá vendo que ele está escrito aqui, ó, estilo do rótulo, está escrito categoria. O que é a categoria? É o nome da loja, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador. Mas eu não quero só a categoria. Então, se eu clicar aqui ó, nessa lista, cliquei, ele vai me dar várias opções. Ó, Alon, o que você quer mostrar nesse gráfico? Você quer mostrar a categoria, que são as lojas, ou você quer mostrar, por exemplo, o valor dos dados? Ó, se eu clicar aqui em valor dos dados, repare que ele tira o nome da loja e coloca quanto cada loja vendeu. Ó. São Paulo vendeu 7 mil, aqui depois o Rio vendeu 4 mil, mas não fica muito legal, porque assim eu não consigo ver o nome da loja. Então, vou voltar aqui no estilo do rótulo e eu quero colocar as duas coisas. Eu quero colocar o nome da loja e também o valor dos dados. Então, vou pegar aqui, ó, tá vendo essa opção? Categoria e valor dos dados? É isso que eu vou pegar. E aqui, eu vou pegar aqui, por exemplo, o tamanho do texto e eu vou aumentar para ficar bem visual de conseguir enxergar. E aí, um outro detalhe que ele me dá de opção é, repara que ele arredondou os números. Então, São Paulo, se eu passar o mouse, ele vendeu 6.674. Só que ele me apresenta aqui 7 mil porque ele arredondou. Então, vou clicar aqui ó, nessa opção de exibir unidades. E ao invés de ele exibir, por exemplo, essa unidade automática que ele colocou, eu vou colocar, não me exibe em nenhuma unidade. Eu quero que você mostre o valor por completo. E pronto, você consegue ver quanto que São Paulo representa, quanto que o Rio representa. E melhor ainda, ó, se você quiser, você pode, ao invés de colocar o nome da loja e os números, você pode colocar o nome da loja, que é a categoria, e também o percentual. Ó, vou colocar essa opção. E fica bem melhor. Na verdade, você consegue apresentar quanto que cada loja representa do total de vendas da empresa. Então, São Paulo é mais significativo, representa 20%, depois Rio de Janeiro com 14% e assim por diante, beleza? E uma dica super legal sobre os gráficos aqui dentro do Power BI, que você precisa saber que, na minha opinião, é um dos maiores diferenciais do Power BI, é os gráficos, presta atenção, os gráficos conversam entre si. Como assim, Alon? É o seguinte, tá vendo que aqui eu tenho várias fatias de pizza? Eu tenho lá São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e tal. Se eu clicar em uma das fatias, por exemplo, eu vou clicar aqui em São Paulo, cliquei. Quando eu clicar em São Paulo, todos os outros gráficos que eu tenho aqui no meu Power BI vão filtrar os dados de São Paulo. Então, ó, cliquei em São Paulo. Lembra que o total de vendas estava escrito aqui 30 mil? Agora está escrito 6.674 e, ou seja, o que ele fez? Ele filtrou esse cartão para mostrar os dados de São Paulo. E a segunda coisa que ele fez foi, o meu gráfico de área, que estava me mostrando os gráficos de faturamento da empresa toda, ele está mostrando o gráfico de faturamento mensal só da loja de São Paulo. Se eu clicar aqui ó, no Rio de Janeiro, cliquei, ele vai me mostrar as vendas, na verdade, os faturamentos mensais do Rio de Janeiro e o total de vendas do Rio de Janeiro. Então, olha que legal, beleza? Outra coisa, ó, se eu clicar aqui de novo no Rio de Janeiro, ele vai tirar o filtro. Você consegue filtrar, por exemplo, por mês. Ó. Se eu quiser, eu quero ver aqui só o que aconteceu em julho. Você clica aqui, onde está julho. Quando você clicar em julho, cliquei. Beleza? Ó, cliquei aqui em cima da coluna de julho, em cima aqui da barrinha de julho. Aqui ele vai me mostrar o total de vendas de julho e ele vai me mostrar também a proporção de vendas só em julho. Então, em julho, São Paulo vendeu 20%. Mas a segunda loja que mais vendeu não foi o Rio, foi Fortaleza. Depois o Rio. E aí você pode filtrar ó, agosto, você vai conseguir fazer a sua análise. Você pode filtrar aqui por dezembro e assim por diante. Se você clicar em dezembro de novo, ele vai voltar atrás, beleza? Então fica a dica aí, que isso é super legal para você conseguir apresentar os seus dashboards e relatórios de uma forma muito mais dinâmica. Isso aqui você leva para uma reunião com poucos gráficos, você já consegue extrair milhares de informações, centenas de informações, só clicando ó, em cada loja e filtrando exatamente os dados que você quer. Tranquilo? Então esse te vejo na próxima aula.